Muito bem. E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, se reúnem na tarde de hoje para conversar sobre as câmeras corporais da Polícia Militar. O encontro será no Centro de Operações da Polícia Militar. E lá, o comando da corporação irá demonstrar ao ministro como funcionam as bodycams. O governador também vai conversar com o ministro sobre a viabilidade do cumprimento das decisões sobre o tema. O governo paulista recorreu da decisão de Barroso sobre o uso de câmeras com gravação ininterrupta. Meu querido Rodolfo Marins, como é que o ministro Barroso dá uma liminar de uma questão que ele ainda não sabe como funciona, tanto que ele está vindo aqui para ver como funciona? E minha dúvida é, por que só São Paulo? Por que só em São Paulo está tendo essa exigência de colocação de câmeras? Eu, particularmente, acho que as câmeras têm uma utilidade, sim. Mas quem tem que analisar isso é quem comanda a administração. Não quem tem o controle técnico que analisa a constitucionalidade das leis, como é o Supremo Tribunal Federal. E por que só São Paulo? Pois é, Capê, já me questionaram isso e me fizeram a mesma pergunta, colocando assim para mim, será que é porque nós temos um governador de oposição? Não sei te responder. Sei que São Paulo é a vitrine do Brasil. Tudo acontece em São Paulo. O maior berço eleitoral é a nossa capital paulistana, aqui, São Paulo. E o ministro Barroso, ele conhece muito bem as leis, é um ministro que dispensa comentários, e a gente não sabe o porquê. Primeiro ele implantou as câmeras ininterruptas para depois vir averiguar se de fato estão funcionando. Talvez essa visita seja uma visita técnica para ampliar em outros estados as câmeras, que está fazendo um ótimo resultado, está tendo um ótimo resultado aqui, não só para a sociedade, tá? Mas também para os policiais, porque muitas dessas câmeras que são acopladas nas fardas dos policiais servem em defesa dos próprios policiais. Muito bem. João Belucci, você é a favor ou contra as câmeras? E você é a favor ou contra a justiça ter que decidir quantas câmeras têm que ser colocadas ou não? Eu sou contra as câmeras nos policiais, acho que talvez no carro fosse igual em alguns estados americanos ou cidades, seria mais interessante, na minha opinião. Para mim, causa muito estranhamento esse constante protagonismo do Poder Judiciário. Não vejo muito sentido em um judiciário ficar protagonizando o debate público, falando fora dos autos, encontrando o governador para ver como a Câmara vai funcionar ou não, depois de já ter decidido sobre o tema. Como o Rodolfo colocou, é muito estranho, porque São Paulo tem os menores índices de violência do Brasil, junto com Santa Catarina e outros estados, e é o que mais fica na vitrine. Acho que São Paulo deveria rediscutir, inclusive, o Pacto Federativo. São Paulo tem um teto de deputados de 70, era para beirar 100 deputados. A representação no Senado de São Paulo ser igual a outros estados muito menores é lamentável sob qualquer aspecto e tira a proteção do próprio estado para decidir o bolo, que ele é o maior arrecadador, que é o que mais arrecada. Eu vejo que, se fosse para ter câmeras, vamos fazer a câmera por igual com todo mundo. Vamos pôr nas universidades, para filmar as aulas, vamos pôr nas escolas públicas, vamos pôr em todo mundo, porque só nos policiais. E lembrando que o policial ele tem o feeling dele, ele tem uma margem de atuação, a bandidagem tem uma linguagem específica. A abordagem do policial numa situação limite não é "Oi, boa tarde, por favor, posso abordá-lo?". Não é isso, até porque a justiça tem sido bastante complacente com a criminalidade. Vídeo exemplo agora do triste e lamentável assassinato do ciclista. A gente não ouviu nenhuma manifestação do governo federal, que até onde me consta, poucas manifestações do Ministério dos Direitos Humanos. Agora, para receber deportado, foi levar até flor lá no aeroporto. Então, assim, há um descalibramento total. E para aumentar a indignação, o rapaz tinha sido assassinado e nas horas próximas estava o tribunal discutindo uma questão de pena justa, um tema que é do Congresso. Ou seja, o Congresso está totalmente esvaziado, fica discutindo emenda e quem manda em tudo, decide tudo e palpita sobre tudo é o Poder Judiciário. Maria de Carlos, só São Paulo tem que usar câmeras? Ah, não. Eu acho que, assim, se São Paulo está na vitrine porque é justamente a cidade e o estado que são os mais ricos do Brasil e tem que dar exemplo. Então, por isso que ele está tanto na vitrine quanto outros países, quanto outros estados do Brasil. Por exemplo, a Bahia, a gente sabe a questão do índice de violência, eu venho de lá, existe declarado uma guerra civil entre o Comando Vermelho e o PCC. Inclusive, o Brasil como um todo, a crise da segurança é endêmica e problemática e ninguém está conseguindo encontrar uma solução efetiva para isso. A gente tem
um país que está extremamente polarizado, onde esquerda e direita não conseguem sentar nem sequer para resolver uma medida que seja eficiente no combate. Temos iniciativa para rediscutir a questão da PEC da segurança, com o Lewandowski à frente disso. Muita gente critica, mas eu acho que é preciso chamar os governadores, levar isso a sério. Vocês vejam, no Brasil temos 3% da população mundial, mas somos responsáveis por 10% da violência no mundo. Aqui operam 72 organizações criminosas, onde as maiores delas, o Comando Vermelho e o PCC, tocam na vida de 23 milhões de brasileiros. Isso é muito para uma população de 200 milhões, 220 milhões de pessoas. Imaginem, gente, a gente está numa situação num buraco muito fundo. Quem aí não acompanhou o que aconteceu com o ciclista que foi morto a sangue frio aqui em São Paulo? Ele estava na frente do parque, 2 noias abordaram e mataram ele a sangue frio. Assim, as pessoas estão com medo de andar na rua. Então, eu vejo que qualquer iniciativa que envolva tecnologia, qualquer tipo de medidas de inovação é bem visto. Eu entendo que o policial não deve chegar, oi, tudo bem, senhor? Claro que não, porque o crime, ele é violento e esse tipo de abordagem descredibiliza o profissional. É preciso câmeras, é preciso um tratamento correto com a força policial no Brasil, é preciso mais investimento. Aqui em São Paulo, segurança é a principal preocupação do munícipe e só 1% da verba do orçamento vai para essa pasta, que ainda tem que se dividir com Defesa Civil. E Defesa Civil, vocês sabem, minha gente, é quem cuida da questão dos alagamentos. Então, pasmem, a cidade com a problemática dos alagamentos e da segurança tem apenas 1% do orçamento. Então, gente, é preciso arregaçar a manga, cobrar dos governantes o que está sendo feito, quais os projetos de lei, esquerda e direita, parar de se degladiar e cutucar um ou outro, porque esse é um problema nacional e tem que ser resolvido urgentemente. Meu querido professor Leandro Ferreira, em 1972, o Tribunal Federal Constitucional da Alemanha construiu, foi uma medida de uma construção doutrinária, edificou um princípio chamado princípio da reserva do possível, que vem sendo adotado no Brasil. O princípio da reserva do possível estatui que não cabe à justiça dar determinações que vão além da capacidade orçamentária dos governos. Portanto, é claro que o que é constitucional e não é constitucional, os direitos sociais todos estão assegurados na Constituição, mas nem todos são de fácil implementação. O Supremo não pode dar uma liminar dizendo que todos os 83 mil policiais deverão usar câmeras, tem que comprar no orçamento em pouco tempo. Não estou dizendo que disse isso, né? Estou falando que uma decisão como essa não seria possível. E se não é possível uma como essa, tem que ser analisado no âmbito de todo o Brasil o que cada estado pode fazer para poder implementar. Ou você acha que não? Cabe à justiça determinar a implementação dos direitos constitucionais, segundo a sua visão, e a administração tem que buscar recurso de qualquer jeito. Capês, eu acho que você foi feliz aí de falar da reserva do possível. Já tive a oportunidade de até discutir isso com o ministro Gilmar Mendes, inclusive para olhar o outro conceito jurídico importante que é levado em conta muitas vezes nesses julgamentos, que é o do mínimo existencial, né, que também deve ser observado, né, e aí a priorização de recursos deve levar em conta não apenas a reserva do possível, mas o mínimo existencial para se garantir a vida digna, né? E neste caso isso passa por priorizar recursos ou remanejar recursos. Eu entendo que muitas vezes a turma aqui acha que bater no STF, bater em ministro do STF ou defender qualquer posição do governo do estado de São Paulo é importante porque quem ocupa o posto de governador é um governador de direita, conservador, etc, etc. Né? Mas precisa avançar um pouco o nosso raciocínio para compreender, né, que o próprio avanço da tecnologia, das boas práticas e da coerência dos conceitos que a gente defende nos impõe a necessidade de avaliar uma questão como câmera na farda dos policiais como algo prioritário, né? E eu aposto com todos vocês que estão nos assistindo aqui agora, aposto o que vocês quiserem. O dia que todos os policiais tiverem uma câmera em suas fardas, o que nós vamos ver são atos de heroísmo, são atos de bravura, são a boa conduta dos policiais bons que muitas vezes ficam encobertas por atos bárbaros de pessoas que têm como função a proteger a vida e que tem, Bellucci, e aí é a diferença entre um professor, um médico, um enfermeiro em relação ao policial.
O policial, ele detém um monopólio, que é o do uso da força. Ele é o agente que detém na ponta o monopólio, que é o do uso da força, inclusive da força... O professor é quem ensina a odiar a polícia. Mas ele não tem um monopólio do uso da violência. E o uso da violência é algo que o Estado concentra apenas nele, né? Quanto que o professor, ele tem a responsabilidade de educar, o médico tem a responsabilidade de cuidar, e coisas que podem e devem ser feitas por outras figuras além desses, né? A questão do uso da força é uma questão crítica, porque ela tira vidas. E é por isso que essa função precisa ser, sim, bastante transparente. O uso desse monopólio, o direito do Estado de aplicar violência, deve ser verificado. E a gente tem visto que não é um debate apenas relacionado à letalidade policial. A gente viu o policial tirando racha, que só foi pego por causa da câmera. É uma minoria. Por isso que eu estou falando, Belucci, o dia que tiver na câmera no corpo de todo mundo, o que eu quero é falar assim, esse policial atuou bem, merece o reconhecimento da corporação na forma de homenagem, medalha e salário. Vamos pagar bem os policiais, porque a gente vai ver cada vez mais bons atos. Muito bem, eu aplaudi aqui o Leandro Ferreira. 2 observações, você até falou, mas você alternou. A polícia não tem o monopólio da violência. A polícia tem o monopólio da força. Há uma diferença entre força e violência. A violência é a força ilegal. E essa, como disse o Belucci, é uma minoria só que usa. Você chegou a falar monopólio da força também, mas é só até para resguardar a sua posição. Obrigado. E a segunda, eu não conheço aqui, ninguém nunca meteu pau, pelo menos comigo, em ministro do STF. Pelo contrário, a maioria dos ministros, eu desfruto, tenho o privilégio privado da amizade deles. Meu irmão foi juiz instrutor no Supremo Tribunal Federal por quase 10 anos. Eu estou cheio de amigos lá. A gente respeita, só que tem posições que a gente tem a nossa posição, a gente discorda e debate democraticamente aqui. Só um complemento nessa parte específica, né? Porque a gente tem a impressão ali, Tarcísio e Barroso discutem câmeras da PM. Parece que há um conflito nessa chamada. Mas, na verdade, o Barroso está indo hoje. A notícia completa é o Barroso está indo no centro de operações da PM para ver como é que funciona. Eu quero falar sobre discussão no sentido de conversar, né? Discutir no sentido de conversar.